Se você chegou neste vídeo, certamente tem um bebê ou até mesmo uma criança maior que até o momento nunca conseguiu dormir horas seguidas de sono e muito menos a noite toda. Tenho certeza que você deseja dormir, sonhar feito anjo e só acordar no outro dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jamile Paz, especialista em medicina do sono e em sono infantil, e toda semana estou aqui com um novo vídeo para auxiliar as famílias que estão sofrendo com a privação do sono. Faça agora a sua inscrição para não perder nenhum vídeo novo. São inúmeros os motivos que estão relacionados com os despertares noturnos, e neste vídeo eu vou pontuar 3 deles para que você possa analisar a sua situação e ligar o seu botão de alerta. Aproveite e compartilhe comigo nos comentários a idade do seu filho e quantas vezes ele desperta de madrugada, que eu vou avaliar. Eu já vou trazer agora o primeiro motivo que eu considero extremamente relevante e que muitas vezes justifica os múltiplos despertares noturnos que a criança vem apresentando, que é a insônia pediátrica. Nossa, Jamile, será que meu bebê tão pequeno já pode sofrer com insônia? Calma, antes dos 6 meses de vida, nós trabalhamos de forma preventiva para que a criança alcance o melhor padrão de sono possível para a idade dela, pois o diagnóstico de insônia pediátrica é inapropriado antes dos 6 meses de idade. Para as crianças menores de 6 meses, são priorizadas orientações e ajustes na rotina do soninho para que a criança realmente possa dormir de forma confortável e satisfatória, de acordo com o que é estimado para a idade. Então, dessa forma, a família já pode organizar e estruturar o ambiente de sono, pode estabelecer rituais pré-soneca e pré-sono noturno. A gente precisa também estimular algumas atividades para que essa criança faça no período em que ela fica acordada. A família precisa ter cuidado com a alimentação. Será que essa criança está conseguindo ingerir a parte do final da mamada, que é o que causa realmente saciedade? Essa criança vem ganhando peso de forma adequada, mas nada disso é impeditivo para a família trabalhar a autonomia de sono, assim que isso for possível, porque na verdade esse é o caminho preventivo para a criança não sofrer com insônia pediátrica com o passar dos meses. Já que eu estou falando de insônia pediátrica, eu vou enfatizar o distúrbio de associação, que é muito comum nos lactentes, que é quando a criança ela tem certas condições que são associadas ao sono, ou seja, é aquela criança que só dorme no seio, sendo ninada. Muitas vezes os pais precisam realizar alguns passeios, até mesmo noturnos, para que essa criança volte a dormir. Então, dessa forma, quando essa criança desperta de madrugada, o inconsciente dela força o consciente a trabalhar para que ela tenha novamente aquelas ações que foram referências para o adormecimento. Então, certamente, se essa criança dorme no seio no início da noite, ela vai precisar do seio para voltar a dormir novamente e continuar dormindo por mais um tempo até que esse ciclo volte a acontecer. As crianças aprendem a dormir por repetição e associação. Sendo assim, elas dormem da forma que nós adultos ensinamos. A questão é que, com o passar dos meses, muitos bebês continuam com um padrão bem ruim de sono. Em lactentes, que são crianças de 1 mês até os 2 aninhos, e pré-escolares, que são crianças de 2 anos aos 5 anos, os despertares continuarão acontecendo de forma persistente se não houver intervenção. Agora que eu já falei da insônia pediátrica, fique aqui comigo que eu vou abordar o segundo ponto, que na verdade é a falta de maturidade neurológica para a criança dormir por horas seguidas ou a noite toda. A preocupação mais importante dos pais dos lactentes é saber quando que a criança dormirá a noite toda. Mas eu quero que você saiba que é
comum que os despertares aconteçam durante a noite. A maioria desses despertares não chegam a ser percebidos de forma consciente pela criança, mas se eles forem muito frequentes, podem ocasionar em um sono não reparador e fragmentado. Os despertares são mais frequentes nos recém-nascidos, diminuindo ao longo do primeiro ano de vida e permanecendo estáveis durante a infância. Habitualmente, entre o sexto e o nono mês de vida, já se observa uma consolidação do sono noturno e a criança já consegue dormir aproximadamente 10 horas à noite, embora ainda possa despertar de 1 a 2 vezes. E para recapitular as informações que foram apresentadas neste tópico, é importante que você entenda que os despertares fisiológicos são normais e que para que a criança consiga de fato dormir por horas seguidas e a noite toda, ela precisa ter maturidade neurológica, precisa ter uma rotina do sono propícia para que isso aconteça, ela precisa ser saudável, dormir em um ambiente de sono confortável e favorável e precisa ter autonomia de sono para impedir que ela sofra com a insônia pediátrica, como eu já mencionei lá no primeiro ponto. No decorrer do crescimento, o sono vai se transformando e gradativamente se assemelhando ao sono do adulto. Fique aqui comigo porque agora eu vou falar do terceiro ponto, que é extremamente importante para que a criança consiga também dormir a noite toda. Tenho certeza que a primeira dúvida que surge na sua cabeça de madrugada quando o seu filho desperta é se ele está com fome. E como mãe, eu confesso que muitas vezes eu me deparei com essa dúvida. Por isso que aqui no terceiro ponto do vídeo eu vou falar sobre a necessidade da criança se alimentar de madrugada para a gente considerar se ela está despertando por fome ou não. Afinal, quantas mamadas é natural que o bebê faça à noite? Obviamente, isso vai depender da idade, mas espera-se que por volta do 7º, 9º mês de vida, o bebê esteja fazendo apenas uma mamada noturna, para que dessa forma ele não precise mais ingerir as calorias noturnas a partir do 9º mês. Mas para isso acontecer, vai depender de uma série de fatores. A alimentação é um fundamento do sono e é extremamente importante que a criança consiga ingerir de dia as calorias que ela precisa para crescer e se desenvolver, para que ela não tenha mais a necessidade metabólica de se alimentar à noite. Mas cada criança é única. Tem bebês que antes dessa fase já estarão mamando antes de dormir e depois só ao amanhecer. Já outros continuam despertando de madrugada, algumas vezes demandando o seio, não pelo fato de ter essa necessidade de se alimentar à noite, mas pelo fato de ter associado o seio ao sono. Eu deixei na descrição o link do vídeo que com certeza vai te auxiliar a entender quando que a criança de fato começa a associar o seio ao sono. Nos meus acompanhamentos individuais, eu faço uma análise minuciosa do caso para entender a raiz do problema, para que dessa forma eu possa elaborar um plano de sono e ação para que a família possa executar diariamente sob o meu suporte. Já no meu curso, eu apresento o meu método Noites de Paz para que você consiga erguer os 3 pilares que são fundamentais para a criança dormir da melhor forma possível, que são os rituais do sono consistentes, a rotina do sono fisiológica e a autonomia do sono. Você pode verificar na descrição se neste exato momento eu estou com vagas abertas para o meu curso ou se até mesmo eu tenho vagas disponíveis para atendimento individual. Por hoje é só e até a próxima!